E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Gintama. Eu sou o Maitos, estou aqui com o Talion. Tá, e aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Gintama, né? Vamos comentar só o melhor arco de Gintama. Não, ainda não é Silver Soul, mas tem um arco melhor ainda que Silver Soul. Nem vi Silver Soul. Estamos também com o Grande Gart. Bem-vindos a mais um podcast de Gintama! Já tá fazendo tempo, já tá fazendo quantos meses? Pô, se a gente tá É, já uns 2 anos, no né? 2 anos. Ó, a gente começou com 7 meses já em Gintama, caralho, quase um ano já. Caraca. Incrível. Então, 7 meses. Então sejam bem-vindos ao sétimo. Isso aí. Estamos também com a grande Emily. Oi, gente, tudo bem? Aqui para comentar o melhor arco de Gintama, Sorachi em sua melhor forma, é isso. Estamos com o nosso convidado da vez, o mítico Iafim. E aí, mano? E aí, gente, um prazer estar aqui participando para comentar Gintama, desse arco incrível falando sobre o nosso querido Hijikata e sua trupe. Como disse Iafim, hoje falaremos do arco do Hijikata, da Eri Toda, né? Temos o grande Baragaki, Thorne Espinhoso, como colocou Floresta na tradução dele. E, bom, antes de começar a falar do arco, a gente passou por alguns pequenos arcos de comédia no mangá e tal. E aí, nisso aí, teve no mangá Urenho, que foi absurdo, né? Eu li o mangá e ri pra caralho. Teve o Host Club também, que eu achei muito engraçado. Isso aqui, na adaptação, quando o Shikata ia imitar a pose do Vegeta, aparece o Vegeta do lado, né? Mas no mangá não aparece, ele só coloca um bip ali, sabe? Coisa que também teve foi o arco do que o Shinpachi arruma uma namorada também, só que ela é um jogo de videogame, aí começa a mó historinha, muito engraçado esse arco também. A arte imitando a vida, né? Exatamente. E acho que além disso, perguntar pro Gart, pro Tyron também, que estão experienciados pela primeira vez, que já avançaram mais um pouco ali. Não foi muito de Scandal pra Baragaki, mas alguma atualização da experiência, assim. É o que eu vou comentar mais quando a gente chegar no arco em si, ou algumas coisas que eu acho que de fato me prejudicaram, tipo, realmente a minha experiência. Mas no geral, eu sinto que a arte do cara tá dando certo. Assim, quando ele vai fazer a ação, tá ficando mais fluida. Eu acho que conforme a gente vai conhecendo melhor os personagens, as coisas estão ficando mais engraçadas e mais naturais pra gente, né? As piadas. O Gintama está ficando mais usual, mas no sentido bom da palavra, sabe? Que as coisas estão boas, sabe? Eu tô me sentindo parte daquilo, da experiência. Sintetizo em menos palavras e mais ação. Pô, agora, tá claro, né? Ainda tem bastante texto, mas assim, eu gosto como agora ele foca mesmo na coreografia. Ele não precisa usar tanto o diálogo para representar alguma coisa, como ele fazia antes. E eu não sei, cara, pra mim isso é a evolução dele como escritor, assim. Porque logo no começo a arte dele em ação não era tão interessante, né? Tipo, era legal e tal, mas eu acho que evoluiu demais de lá pra cá. Tanto que aquele quadro que ele utiliza do Hijikata dando uma espadada no cara na parede, assim, que a gente vai falar depois disso. Cara, é maravilhoso. Quando ele representa também o pessoal no reino, comendo, todo mundo junto no final ali e tal. Cara, se não chorou, não chora mais com nada, tá? Deixa claro. Verdade. Aquele finalzinho é emocionante, cara. Ele jogando Uno assim atrás do Castro, ali escutando o choro. Cara, não ironicamente, eu chorei no anime, cara. Lindo, 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 lindo. Incrível. Mas acho que é isso, né? O arco de hoje é o Baragaki, né? Para quem está na nossa leitura, nos acompanhando também, é dos capítulos 365 até o 370, né? São só 6 capítulos, mas é um grande arco para Gintama. A própria Emily considera o Sorachi em sua melhor forma, um dos melhores de Gintama. Eu discordo um pouco, mas eu consigo ver o porquê até, vai. É isso aí. Eu falo que é o Sorachi em sua melhor forma, zoando, porque o Mike falou isso de Yoshiwara. E não tem nada a ver. Mas, tipo, Tá bom, tá bom. eu realmente acho que esse é um dos melhores arcos de Gintama. E eu acho que ele é muito especial. É uma coisa muito simples, mas o Sorachi consegue construir uma grande história em um curto espaço de tempo, sem complicar muito, sabe? É a simplicidade que ganha. Eu acho que isso é o forte de Gintama. Ele não se complica muito, pelo menos não por enquanto. E mesmo assim consegue fazer grandes coisas. Mas eu acho que eu até gosto desse arco mais do que For Divas. Na verdade, tipo, eu assisti esses dois arcos no mesmo dia, reassisti no mesmo dia faz um tempo. E Badagaki foi de longe meu favorito.
E eu lendo o mangá, eu acho que os dois estão mais ali pau a pau. Então, apesar da história, assim, narrativa em si, o enredo, você copia e cola, né, do anime, eles não mudam muita coisa, mas eles conseguiram melhorar muito em questão de, tipo, de trilha sonora, na produção do anime mesmo. Tem uma atmosfera bem diferente. Tipo, a parte que eles estão batalhando lá, que a gente vai falar eventualmente, é tudo roxo, é uma coisa bem diferente da direção de arte mesmo, que no mangá não tem, sem contar que eles adicionaram um rap lá do Muito Tetsunoki no foda, anime. muito foda. Então, assim, apesar do mangá ser ótimo, como sempre, eu acho que é uma experiência que vale ter no anime também. Aqui vai ser o meu contraponto. Aqui vai ser o meu contraponto, que aí entra a minha parte que eu acho que foi uma pena que aconteceu comigo, porque eu acho que dessa vez os textões do Sorachi realmente me prejudicaram. Eu não consegui sentir nada nesse arco por causa disso. E Bacana, cara. é foda, porque eu gosto de Katama, mas toda vez que eu abro uma página, abro um capítulo, tem um textão de coisa que eu não. Que tipo, eu me importo, mas ele tá. Ele faz muitas voltas na fala dele, sabe? E aí eu fico, tá, eu entendi, papapá, o que acontece na próxima página, sabe? Eu não consegui me imergir tanto nesse arco por causa disso, eu acho. Foi a primeira vez que isso aconteceu e de fato prejudicou muito forte. Enfim, eu acho que esse arco tem até menos texto que os outros. Eu não sei porque eu tive essa impressão, talvez porque seja mais curto do que os que a gente tá acostumado a comentar. Mas eu não sei, né? Pode ser que porque eu já sabia o que esperar, eu gostei, mas. Enfim, Talion, o que você acha? Eu gosto, eu gosto porque nesse arco ele coloca bastante diálogo na hora assim que ele precisa explicar as coisas para utilizar. Ele utiliza bastante da comédia do personagem ali, o irmão do. Puta, esqueci o nome dele agora. Me lembrei, como é que é o nome dele mesmo, do gordinho? Tetsu. É muito foda. Tetsu. Eu chamo ele de Tetsu. O Tetsu, isso. Eu gosto porque os diálogos são usados para comédia e também para explicar sobre o Tetsu, né? Ele deixa de ser só um personagem gag para inspirar o Hijikata e o Hijikata inspirar ele de alguma forma. Então eu gosto de como isso é usado e na hora que tem que acontecer as lutas, elas acontecem. Ele não fica parando para falar, para explicar as coisas como antes acontecia com bastante frequência. Pelo menos eu senti uma diminuição de frequência, né? Será que é impressão minha só? Não sei. Mas, assim, por exemplo, no passado do Hijikata, que mostrou pra mim, o diálogo foi justamente o que deu peso pra mim nessa parte. Normalmente eu não gosto de muito diálogo, assim, mangá com muito diálogo, mas especificamente nessa parte aí do Hijikata, eu achei que foi essencial pra eu sentir realmente o que aconteceu. Ele narrando que ele era conhecido como espinhoso e tal, muito foda. Assim, eu acho que falo quase em todos os episódios que às vezes, pra mim, ler Gintama é uma tortura, porque eu tenho muita preguiça desses textão. Mas, esse foi de boa pra mim. Não sei, acho que é porque eu gosto muito desse arco. E, como eu disse, já sabia o que esperar. Mas, qual a sua opinião, Yafin, sobre o arco em si no anime, no manga? Eu acho que eu gosto muito desse arco também. Eu acho que ele acrescenta muito, não só pro Hijikata, né? Mas pra todo mundo ali do Shisengumi. E também no anime tem toda aquela atmosfera mais pesada, assim. Tem todo um drama ali. As cores, aquele negócio meio roxo, meio vermelho. Que dá um climão pra parte da ação. E no mangá tem muito, tipo, às vezes dá até uma preguiça mesmo de ler assim, às vezes. Por causa que é aquele tanto de texto no meio da luta. E é o Sorachi falando toda hora que ele é espinhoso, que os espinhosos são isso, que são aquilo. E aí fica meio repetitivo em um momento ali. Então eu entendo o Gart falar dessa questão por causa que realmente fica ali uma parte, tá bom, já entendi isso, Sorachi, vamos logo pro que interessa. Mas o arco é incrível, assim, acho que ele acrescenta demais pra obra, pro Gintoki também, que participa ali de um jeito bem secundário. E o Tetsunosuke e o Sasaki também tem uma relação muito legal, assim. Por pior que seja, né? Mas tem um paralelo com o do Hijikata e do irmão dele. Eu acho muito incrível esse arco. Tudo que é trabalhado nele também, que é discutido, é muito bom. O Sorachi realmente é ele no ápice ali, da forma que ele faz várias vezes também, né? Ao longo da obra. Essa questão do diálogo, pra mim não pegou tanto também porque eu já tava no pacing, né? Eu vim lendo os arcos anteriores e aí já cheguei nesse direto já com o ritmo de Gintama. Então talvez se eu tivesse parado um tempo e aberto o arco para ler, eu acho que eu sentiria bem mais. Porque acontece isso às vezes com One Piece comigo também, eu abro para ler o capítulo da semana e
eu vejo uma página com 500 quadros na tela e 500 mil diálogos que não acrescentam muita coisa e acaba ficando perde um pouco o ritmo pra mim. Mas, como eu falei, né, isso talvez seja uma questão de percepção também de cada um, porque realmente tem bastante diálogo, mas como a gente vai sentir isso, vai depender de cada um. Eu lia um capítulo, eu leio uns 3 capítulos por semana, assim, pra quando eu leio uns 12, assim, quando chegar lá na semana final, eu leio uns 4 por dia, assim, pra eu já pegar no pique e pra já ter melhor na memória, né, como é que é as coisas. Sei lá, é um pouco, às vezes, então pode ser um pouco... Duro, né? É grande demais, assim. Eu tenho que... Às vezes eu tenho que engolir muita coisa pra ver a qualidade, assim. Como o Yafin tava falando, é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no podcast de Gintama, que o Sorachi ele tem muito problema com repetição, né? Ele quer deixar a mensagem dele muito evidente e ele repete isso várias vezes. E isso incomoda um pouco. E eu queria comentar também o quão espinhoso é um título meio patético, se você parar pra pensar. Tipo, Baragaki, legal, mas tipo, Toshi espinhoso. Gente, é meio vergonha alheia, falar a verdade. Eu gosto... Na verdade, eu até gosto como o Gintama ele é brega, assim. Eu acho que dá um charme muito grande pras coisas. É uns conceitos que surgem no pra se autodidactar que eu acho engraçado. Tipo, eles do nada começam a se chamar de espinhoso o arco inteiro. E tipo, eles nunca nem mencionaram isso antes. É isso, e depois nunca mais falam disso. Todo arco é isso, véi. Tem que dar o name drop sempre, né? São todas as coisas, né? Um xingamento e elogio, vamos lá. Morde e assopra. Né? Se você repete o tempo todo o seu simbolismo, ele deixa de ser simbolismo, né? Ele deixa de ser tão simbólico, mas ao mesmo tempo eu sinto que essa repetição pra mim é tipo um mantra pra ele, sabe? Então eu acho que acrescenta também. Porque ele vai martelando isso na sua cabeça, vai martelando, e quando chega no ápice mesmo, no clímax, aí você sente aquilo, ok. Aí sim, saudade, você conseguiu acertar o ponto pra emocionar a gente o máximo possível. Eu vejo isso como uma qualidade bem forte dele nesse sentido, porque, como o Enfim falou, acho que as reafirmações acabam valendo, apesar de cansativas, então eu vejo que pode ser um começo desse arco específico, o Baragaki, que não te pega muito, cara, quem que é esse cara, irmão de não sei quem? Aí eu acho que no momento que chega o Isaburo, e aí vai encaminhando pro clímax, apesar de todos os pesares, apesar de todos os espinhos no caminho, até chegar lá, que você pisa, né, que você fica pensando nisso, de tão cansativo que pode ser a repetição, mas eu acho que os momentos que são menos carregados em Gintama de texto ou de diálogos acabam tendo mais impacto, porque, por exemplo, a primeira página, citada pelo Gart, ela tem bastante texto e é uma tradução com muitos diálogos de explicação de quem é o Tetsunosuke. Mas, em contrapartida, já no clímax, a gente tem uma página sem diálogo nenhum, que é, como tá citou antes, do Sasaki levando uma porrada do Hijikata com a espada, né? O Hijikata corta a bala no meio. É até meio engraçado isso, né? Bizarro. Então, são contrapontos do próprio mangá que existe ali. São duas diferenciações para traduzir um momento, um sentimento. Que aí você vibra, né? Não tem como. Eu acho que ele melhorou bastante na ação em transmitir as emoções. Então, eu acho que é válido, sim, o que o Gart falou, de, tipo, os muitos diálogos, as muitas reafirmações atrapalharem no sentimento do momento dos personagens, porque, tipo, ele tá se explicando tanto que eu tô lendo e eu não consigo parar pra me emocionar com o quadro e parar pra me emocionar com a situação, porque eu tô lendo a situação pra tentar entender ela e, assim, me emocionar. Não é algo instantâneo, né? Mas o final, acho que é a parte mais highlight nesse sentido. Eu não quero ser esse cara também, mas eu acho que mencionar também que no anime isso fica muito melhor pra mim. Eu consegui me emocionar muito mais vendo o arco no anime do que lendo no mangá. Então, facilitou minha experiência. Talvez porque no anime parece fluir melhor, né? Eu gostei dos dois, tá? Mas acho que ele fez um trabalho bem melhor do que eu imaginava no mangá. Eu achei que o mangá não ia chegar nem perto do anime e não foi isso que aconteceu. Mas pra mim, o anime foi melhor. Não, eu gostei. O único problema é que nessa linda obra de arte, uma mancha se destacou muito fortemente, sabe? Acho justo. O verdadeiro Baragaki são os amigos que nós fizemos ao longo do caminho. São os espinhos que você espetou ao longo do caminho, cara. Coisa que é o Hijikata, né? No finalzinho lá.
a gente comentou um pouco do arco no geral, mas falar como ele começa. A gente é introduzido ao Tetsunosuke, que é um personagem aí que é de uma família nobre, uma família de elite, e ele é a ovelha negra dessa família. Ele é um fracasso, então eles mandam o cara pro Shinsegumi para a imagem deles não ser manchada, enfim, mandar a responsa para outra pessoa. E o Tetsu, ele vai ter que ser o assistente do Hijikata, o que não dá certo, porque a personalidade deles é totalmente incompatível. O Hijikata é uma pessoa regrada, faz tudo certinho, bem chato mesmo. E o Tetsu, ele é todo do rap. Ele, estilo nova-iorquino, né, como o próprio mangá diz. Ele é um delinquente, basicamente, que não dá certo em nada. Então aí tem essa dinâmica que começa de uma forma bem ruim mesmo. O Tetsu fazendo coisas pra impressionar o Hijikata, só que ele faz tudo errado, enfim. Aí, dia a dia com esse problema aí. Tem um dia que ele cria uma confusão no refeitório, aparecem uns amigos dele do nada, e ele começa a discutir com o Yamazaki, revistar o Yamazaki, chama ele de cabaço, coloca curry no bolso dele, uma coisa muito importante. E tá aí, né? Ele tá causando um caos no Shinsengumi, perigo. Aí passa um tempo, o Kondo tentando dar uma aula de espadas, os caras jogando basquete, muita confusão. Basquete não dá, cara. Eles com a roupa tudo certinho. Aham. Um diálogo sério. Vai tomar no cu. E aí, tipo, ele bate a bola na cabeça do Kondo, aí, tipo, o Kondo continua falando, devolve a bola pra eles, aí ele vai lá e bate na cabeça do Kondo de novo. É muito bom. Aí ele sai de carro com o Hijikata em uma missão, com os amigos dele também, de Nova York, no carro. E no meio do caminho, o Hijikata tenta dar um sermão, mas não dá muito certo. O Tetsu reforça aquilo, que ele não se encaixa na família, que nunca vai ser como o irmão foda dele, que até então a gente não sabe quem é. Aí quem aparece no caminho? Isso mesmo. Não é arco de Gintama, sim o Gintoki se metendo em coisa que não tem nada a ver com ele. Ele tem que estar ali. Cara, eu achei tão engraçado que, tipo, eles estavam no carro, aí, mano, tem um cara aqui. Não, esse cara não, esse cara aí vai embora. Não olha pra ele, não, pô. Esse cara é um perigo, é perigoso, assassino, é vagabundo, otário. A gente tava o Gintoki, tá ligado? Tipo, não, cara. Eles começam a brigar e, pra surpresa de todo mundo, isso acaba em uma batalha de rap. Cara, cara. Como? E, bom, o Gintoki ganha a batalha de rap, pra surpresa de todos. E aí já tá voltando pra casa dele e tal. E a confusão é interrompida porque o carro vai lá e bate nele. Que carro que é esse? Do Mima Origumi, a polícia de elite de Edo. E sai quem daquele carro? Sasaki Saburo, o chefe lá do Mima Origumi, né? E que é o irmão prodígio do Tetsu. E aí começa um conflito entre ele e o Hijikata, porque o Isabudo tá aí humilhando o irmão dele, o Tetsu, e aí o Hijikata defende ele, mesmo eles não se dando muito bem até ali, mas, enfim, o Hijikata vai lá e sai em defesa dele. Puta, eu adoro que, tipo, o Isaburo aparece no mangá pela primeira vez, a primeira frase que ele diz só é: não, eu não sou um cara do Shinsengumi que o Sorachi não desenhou direito. Eu sou outro cara, porque, tipo, o uniforme é um oposto do outro. Tipo, um é branco pra caralho, o outro é só preto. Quando decorado é assim. Tem um quadro o autor, esse uniforme tá assim porque o autor ficou com preguiça de fazer outro design, um negócio assim. Eu lembro de ter ficado muito brava quando apareceu Mima Origumi, porque eu já acho os nomes de Gintama muito difíceis de decorar. E aí apareceu uma porra chamada Mima Origumi. Tipo, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Impressionante, né, cara? O One Piece copiando o Gintama, né, cara? Eu fiquei surpreso que eu decorei esse nome com o tempo, mas é mais por causa que o Saburo sempre repete, né? Mas a bola do Sasaki é mais elite. Gart e Talion tiveram agora sua primeira experiência com um personagem recorrente em Gintama, o Saburo. E aí, o que você acha dele? Tô brincando, sacanagem. Eu gostei do Isaburo, cara. Eu, na verdade, primeiro eu tava em dúvida se o Isaburo, ele tinha boas intenções ou não, né? Porque eu até que gostei dele, né, quando ele ficava se comunicando com o Gintoki por mensagem, assim, que ele é totalmente diferente por mensagem, né?
me lembrou demais, né? Uns parênteses aqui, né? Me lembrou demais o Witchwatch, pra quem acompanha a gente no WJB sexta-feira sabe que teve um capítulo do Witchwatch recentemente, onde a menina se comunicava por mensagem totalmente diferente de como se comunicava pessoalmente. Com emoji, assim, com um ursinho. Exatamente. E falando do nome também, né, do Mimawari Gumi, eu decorei só por causa de One Piece mesmo, que também tem Mimawari Gumi, mas não tem Shinsengumi, então, né, vale salientar isso. E, obviamente, como tudo em Gintama é uma paródia da vida real, Mimawari Gumi também, né, existiu no passado, que era lá em, sei lá, 1800 e bolinha, que era o Kyoto Mimawari Gumi, né. Mas aí a gente não vai ficar falando de história aqui, porque, né, isso aqui não é a videoaula, né. Mas, enfim, só uma curiosidade interessante. Cara, pra mim, tudo que aconteceu em Gintama aconteceu na vida real. Não, sim, obviamente o Ginto que existiu, né, cara? Mas a gente tem que manter a... O Ginto que na vida real fez uma batalha de rap, né? Tá nos livros, né? Não, vocês lembram que, tipo, no arco de popularidade, o Katsuda comenta que as pessoas estavam respondendo errado na prova por causa de Gintama? Seria o Garch, entendeu? Se a Elizabeth existiu na vida real, pelo amor de Deus, cara. Nossa, ia ficar maluco. Gostei de Sasaki, mas eu não sei se eu acho ele um filho da puta ou se eu acho ele um cara legal, porque eu não sei qual é a intenção dele ainda. Porque no final apareceu lá... se tá aqui a cena final lá, o pós-crédito, o Vingadores do Gintama, aconteceu uma cena que daí realmente me deixou um pouco surpreso. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas assim, eu não sei ainda o que o Isaburo é, entendeu? Se o Isaburo realmente é só um filho da puta, se o Isaburo é um cara... No fim, tem até boas intenções, mas ele é aquele meio anti-herói, assim, não sei. Mas eu achei ele interessante. Mas mais interessante que Saburo, eu achei interessante a namorada do Kita. Deixa claro desde já. Namorada do Kita, cara. Só queria falar que eu acho muito engraçado, assim, que até agora o único contato com polícia que a gente tinha em Gintama era o Shinsengumi. E eles sempre são colocados, assim, tudo bem, são personagens principais, são personagens importantes. Mas estão sempre reforçando ali que eles são, tipo... cães do governo, sabe? Que eles não são boas pessoas, porque são a polícia, obviamente. Mas aí vem alguém pra mostrar que, tipo, existe gente pior, sabe? E o Mimawari Gumi é a polícia de elite, que só se importa com dinheiro e gente rica. E o Shinsengumi é, tipo, a polícia do povo. Que é uma visão que a gente não tinha antes, né? A dimensão do Gintama em relação aos poderes, assim, é bem diferente. Eu até tava falando, acho que cabe no que a gente tá conversando, que o Shinsengumi, ele parece ser o cara que segue à risca as regras da polícia. Claro, né, tenta seguir, né, porque a gente sabe que eles, né, também não são os mais competentes do mundo. Mas chega um ponto onde eles sabem identificar quem que é uma pessoa boa, quem que não é, quem que é um perigo, quem que não é. Tanto é que o Katsura vive aparecendo junto com o Shinsengumi, e acho que chegou um ponto onde eles só ignoram, sabe? Eles só perseguem o Katsura por simplesmente ser um hábito, e não porque eles realmente querem prender o Katsura, sabe? Tanto que teve várias cenas já que pra mim demonstraram isso, inclusive com o chefe geral da polícia, né? Que é aquele cara que fica com o Shogun sempre. O Matsudaira, até a cena do Katsura, o Katsura cuidando da filha dele e tal. Sim. Eu gosto dele como... Eu gosto mais de como ele serve aos outros personagens do que ele por si próprio, sabe? Por enquanto, pelo menos. Cara, eu tava refletindo aqui, cara, eu acho que o Saburo é um dos favoritos de Gintama. Vamos ver, né, gente? Não, o cara é maluco já. Oi? Não, já tô esperando, tava esperando já uma reviravolta absurda já. O que tu fala aí, afim? Não, dá pra aceitar ele sendo os favoritos mesmo, porque, tipo, ele é um personagem bem misterioso, assim. Você fica, igual o Talion falou, você não sabe as intenções dele, então você fica interessado no personagem, assim, no que ele tá fazendo, no que ele pode fazer, nas ações dele mesmo. Você não consegue entender direito se ele é um cara que tá ali tentando ferrar com o Shinsengumi ou se ele tem objetivos maiores, assim. Né. Eu achei legal, assim, que o Isaburo é o antagonista desse arco, né? Isso não dá pra negar. Mas ao mesmo tempo ele tem uma gag que faz ele parecer idiota, sabe? Um personagem de Gintama, que é o negócio dos e-mail. E a gente não tem isso com os outros vilões. O Takasugi, por exemplo, o Jiraiya, o Hosen, todos esses vilões são vilões, não tem muito sobre eles. Tipo, um a mais que torna eles engraçadinhos. Mas o Isaburo tem isso. Aí eu acho engraçado. É um contraste muito grande. Sim, Mas sim. enfim.
Tem uma mensagem que ele fica mandando pro Ginto aqui com fotinho e tal. Não sei o que, estou rezando pela sua segurança. PS, estou preocupado sobre você estar bem. Por favor, fica me mandando e-mail pra saber se tá tudo certo. Parece a mãe ou a de namorada. Gintama, gente. A polícia de Gintama, total incompetente. E esse arco reforça isso demais. Mas enfim, né? Voltando aos acontecimentos. Depois que o Hijikata defende o Tetsu, ele muda totalmente de comportamento. Ele começa a seguir a linha, fazer as coisas certas e muda totalmente de aparência. É porque ele bate a cabeça tira na o máquina, né? Que pariu. Ele tira o óculos, muda totalmente de aparência, até a barba some, muito bom isso. Aí tem uma cena, né, dele desabafando com o Kondo, e ele fala que ele é filho de uma amante, por isso todo mundo olha feio pra ele, despreza ele. E aí o Kondo olha pra ele, bem nos olhos, e pergunta: você sabe o significado de Baragaki? Sobe os créditos. Aí... Caraca, que é Baragaki? Nossa! Eu ouvindo isso. Eu não sei. Eu literalmente ouvi disso. Eu na biblioteca lendo isso. Cara, quando o Yoshiwara entre chamas e quando eles são espinhosos, realmente é o Surashi do Swato, né? Não, quando a areia vermelha surge no braço, ele pica o Ginto aqui, mano, aquilo ali foi putaria do que eu hypei. Nossa, se um dia tiver dublagem, os caras têm que manter Baragaki até revelar o título do Hijikata, tá? Aí ele pergunta, né, se ele sabe o que é Baragaki, e começa a contar o passado do Hijikata. A gente descobre que, na verdade, ele é bem parecido com o Tetsu. Ele era bem delinquente, arranjava brigas, e não tinha um lugar pra pertencer. E, principalmente, ele também era filho de uma amante. Também tem a questão do irmão do Hijikata, que, não sei vocês, mas é uma coisa que eu não esperava, assim, realmente não esperava. A gente descobre que o pai do Toshi, né, do Hijikata, era um fazendeiro rico, e quando ele morreu, apareceu uma criança lá, que era o Hijikata, e filho de uma amante, ninguém gostava dele. E aí foi assim que o irmão do Hijikata, o irmão mais velho, começou a cuidar dele, como se fosse um filho. E foi assim que eles seguiram. Só que quando o Hijikata tinha 11 anos, o vilarejo dele pegou fogo. No meio da confusão, o Tamegoro, que é o irmão dele, tentou proteger ele e ele perdeu os olhos nisso. E o Hijikata surtou completamente, matou todos os bandidos. E a partir daí, ele começou a ser chamado de Baragaki, ou Espinhoso, como você preferir. E desde esse dia, o Hijikata sentiu culpa e se afastou do irmão dele. O que vocês acharam desse passado pro Hijikata, gente? Eu lembrei muito do Itachi e Sasuke, tá? Só pra deixar claro. Por algum motivo. Nossa, apague isso agora. Eu acho que o passado do Hijikata, eu acho que faz um contraste muito legal com quem ele é hoje em dia e tal. Acho que eu gosto muito de como a história do Shinsengumi existe, sabe? Como tudo se mescla. E a dinâmica dele com as cartas também, eu acho muito da hora. Nossa, eu acho muito, muito legal que eles foram dando só sinais do passado do Hijikata, né? Como eu disse, eu fiquei totalmente surpresa por ele ter um irmão, porque isso realmente não dava pra prever, porque não tinha sido mencionado de forma alguma. Só que no arco Yagyu, eu me lembro que mostrou um pouco do passado, que o Hijikata é desse delinquente que ficava brigando nos dojo e tudo mais, e que o Kondo meio que salvou ele. E depois a gente aprende mais sobre a relação dele com o Sogo lá no arco da Mitsuba, enfim. São pequenos sinais que eu tenho certeza absoluta que o Sorachi não tinha pensado nesse passado completo pro Hijikata ainda naquela época. Mas ele utiliza coisas que ele já tinha mostrado de uma forma que não fica confuso, sabe? Que realmente faça sentido. Tipo, ele pega elementos que ele já tinha usado pra construir uma coisa maior e fica realmente muito bom. O Sorachi meio que vai construindo o Shinsengumi ao longo da obra mesmo. Eles começam lá o grupo da polícia e tudo mais. Aí vem o arco da Mitsuba, já coloca umas coisinhas ali da relação deles. Depois vem aquele lá da crise do Shinsengumi, também coloca mais coisa. Aí agora vem esse e coloca mais coisa ainda. Ele vai colocando camadas assim no Shinsengumi, no Hijikata, no Kondo, no Sogo, que vão deixando eles mais interessantes assim pra gente. E faz a gente apegar mais nos personagens também. Eu na verdade, achei que o Hijikata já tinha sido... Achei que eles não iam explorar tanto o Hijikata depois daquele arco do Shinsengumi Crisis, né? Mas, no fim das contas, eu fiquei bem surpreso, porque eu achei que o foco ia ser total no Himawari Gumi, e eu achei que talvez tivesse um flashback do Shinsengumi em si. Assim, como que aconteceu deles conhecerem o Kondo,
como que se formou o Shinsegumi, mas não, foi algo focado mesmo no Hijikata, até pela rixa pessoal dele com o Isaburo, né? Então, honestamente, cara, eu gostei demais, porque o que eu gosto de Gintama é nisso, né? Ele não usa vários episódios pra ficar mostrando o passado de um personagem, mas mesmo assim a gente consegue se apegar bastante, muito por conta do que ele foi construído até aquele momento, né? Então eu já gostava do Hijikata, comecei a gostar mais. Inclusive, uma dúvida aí, o Tamegoro tá vivo, é isso? Não, Ah, ele morreu. Ah, tá, entendi. não, Entendi ele tá certo. morto mesmo. Mas, tá. então, todo mundo sabe, eu acho, que meu personagem favorito é o Gintoki. Só que nessa época, depois que eu vi o Badagaki, eu falei, não tem jeito, o Hijikata é meu favorito. E por muito tempo ele continuou sendo meu personagem favorito no lugar do Gintoki. Então, pra vocês terem uma noção aí da dimensão do quanto eu amo esse arco e o passado do Hijikata e a construção de personagem dele. Porque, assim, ele é um personagem que já era bem amado. E tem essa personalidade que o pessoal gosta, meio edge, assim, é bom com a espada, todo emo. É o personagem que o povo ama, né? Bem Zoro mesmo. E aí, tipo, considerando isso, o Sorachi ele não precisava dar um passado tão bom pra ele, sabe? É um personagem já consolidado, mas mesmo assim ele foi lá e fez. Eu acho que é uma característica muito forte de Gintama. Existem coisas que ele se aprofunda muito, mesmo não precisando. E eu acho que isso que diferencia ele bastante de outros autores, sabe? Porque você não sente que ele tá fazendo aquilo porque as pessoas querem. É porque ele realmente sente que o personagem precisa daquilo, que ele quer aquilo pra história. Então, eu acho incrível, apenas isso. É o que a gente falou, tipo, acho que num dos inícios do podcast, eu falei algo assim que, tipo, os personagens de Gintama, eles já estão meio que na sua... Eles já passaram do ponto que eles estão meio que na aposentadoria da vida deles, né? Eles já passaram por todos os seus traumas e tal, e eles estão apenas tentando viver uma vida normal. Então eu acho interessante que todos os personagens, eles têm o seu passado ali, mas isso não importa tanto pra história atual, né? É só apenas a nível temático ou do que a gente consegue, pra gente entender melhor o personagem. Eu concordo. Assim, os personagens de Gintama não tem muito desenvolvimento os personagens de Gintama não tem tanto desenvolvimento no sentido literal da palavra, do tipo, começou num ponto e termina em um completamente diferente. O Sorachi usa uma forma bem diferente de desenvolver esses personagens, que é tipo, desconstruir, né? Mostrar uma faceta deles que a gente não tinha visto ainda e entender como que ele chegou no ponto que ele tá. Então eu acho que o desenvolvimento de Gintama segue bastante essa lógica. Lógico que tem personagens que começam de um jeito e mudam totalmente. E, inclusive, eu acho que o Hijikata é um desses, assim, que você pegar pra ver no começo e pra ver no final, dá pra ver como ele amadureceu muito. Mas não é aquela mudança gritante, que ele vai aparentar ser uma pessoa totalmente diferente. Ele só, tipo, entendeu melhor os sentimentos dele com base em tudo que ele passou e nas coisas do passado dele. E eu acho que o Sorachi faz isso muito bem. Total de acordo. Pra mim, os personagens, eles já estão construídos. A gente nos é apresentado mais a construção deles do que como eles se desenvolvem na trama. E como eles têm que aceitar essa construção deles e aceitar o jeito que eles estão agora. E justamente o Gintoki é o cara que já aceitou a vida de vagabundo, né? De aposentadoria dele, que ele não tá mais guerreando, e por isso que ele é protagonista, né? Porque ele tá iluminando as pessoas dessa nova vida que eles têm que ter. Eles não precisam mais. Que eles não têm mais essa necessidade de guerrear entre si. E também, eu acho que Gintama, assim, uma característica diferente, que muita gente analisa num arco de anime, por exemplo. Eles olham pro todo, pensando, nossa, como isso afeta no desenvolvimento da história. E os arcos de Gintama não são assim. Porque você pensa, o que o passado do Hijikata serve ativamente pro desenrolar da história? Em nada, absolutamente nada. Porque o que importa ali é a introdução do Mimawari Gumi, do Isaburo, da Nobume, enfim. Mas, ainda assim, é uma história que você quer ver porque você se importa com o personagem. Então, eu acho que é assim que Gintama se difere da maioria dos animes, que tem bastante arcos de progressão da história. Mas Gintama não funciona assim. Dá pra ver isso também, porque o Hijikata ele não se irrita quando falam dos traumas do passado dele, né? Ele, na verdade, já superou isso, ele já entendeu o que aconteceu com ele, e ele só se importa com as intenções que as pessoas têm na frente dele. E eu acho que o interessante também de falar em Gintama é que, além do passado do Hijikata, além de ele ser construído nos arcos sérios de Gintama, os arcos de comédia também mostram bastante do porquê que ele é um cara tão interessante assim.
tem um arco de comédia que o Gintoki vira cachorro, né? Não sei se vocês lembram. Não foi gato, não? É gato, isso, gato. O Gintoki vira Deve ser gato. muito bom. E aí, e aí tem uma cena que eles encontram o Shinsegumi no banco pra pedir comida, né? E eles pedem comida pro Okita, o Okita sacaneia eles e não dá nada. E aí pedem comida pro Hijikata, o Hijikata também não dá nada, aí ele vai embora, daí ele fica com pena, e aí ele oferece pra eles maionese, né, cara? Claro que, tipo, Engraçado. é besta demais, é engraçado, mas assim, pro Hijikata a maionese é a melhor comida do mundo. Ele vai lá e oferece pra eles, porque ele entende que os animais precisam comer ali e tal, coisa que o Okita não fez, né? Então, assim, é óbvio que isso é pro intuito cômico, né? Mas mesmo essas pequenas coisas eu acho que acrescentam pra construção do personagem pra gente gostar dele cada vez mais, né? Tentando colocar outras palavras para o que eu quero dizer, né? A história ela não se desenvolve, ela apenas se expande, né? A gente apenas está descobrindo como mais pessoas nesse mundo estão envolvidos no que aconteceu e estão tentando se resolver com base naquilo que aconteceu, né? A história mais se envolve do que... Ela progride, mas ela se progride se expandindo. Ela progride quando a gente conhece mais do que a gente vê as personagens enfrentando coisas maiores e mais fortes e tal. Sim, e Gintama também é muito sobre relações, né? Então acaba que ficar trabalhando os personagens, a forma como eles interagem é mais importante do que essa progressão que a maioria das obras tem. Eu acho que uma alimenta a outra indiretamente, assim. Eu acho que esse arco do Baragaki, ele poderia ser a mesma coisa. Assim, acho que não mudaria absolutamente nada, se for dizer assim. Se você tirasse o Takasugi no final, né? Tipo, aparecendo ali por um quadro. Tipo, no todo não altera, porque é sobre o Hijikata, principalmente. E o Hijikata não encontra o Takasugi. E isso muda lá na história, um potencial. Então, tipo, meio que foda-se, né? Mas no sentido de quem liga muito pra world building and story, I guess, sabe? Essas porra assim. Toda vez que aparece o Takasugi em final de arco, me sobe aquela música dos Avengers na cabeça. Toda vez, cara. E chegou assim, eu tenho uma proposta. Como que é? Como que o Nick Fury fala? Eu esqueci. Não lembro exatamente, mas ele basicamente pede pra ele se juntar aos Vingadores dele, né? Já tem uma boa galera já sendo recrutada. Exatamente. Agora eu entendi porque você chamou o Takasugi de Vingadores. Ele tá literalmente recrutando um por um. Aí no final de arco ele aparece aí recrutando um. E no final vai ser Iniciativa Vingadores. Cara, exatamente. Por isso aí, ó. É o Nick Fury do Gintama, né? Pra destruir esse mundo podre. Ele tá até, tipo, faltando um olho, igual o Nick Fury. Meu Deus, como Meu que ele Tá foi? vendo, cara? Iguais. A sociedade pensa em tudo. É muito Vingadores isso, cara. Gente, o nosso Oda. O foreshadow de Gintama, né? Até, já que o Matos falou do final já, então dá pra citar a minha indignação aí, que eu não sabia disso, né? Que o Shinsegumi, especificamente o Hijikata, não sabia que o Gintoki era tava na Guerra Joui, né? Que ele era o espadachim branco. Cara, como que nesse ponto eles não sabiam disso? Cara, então, porque o que eu me lembro, no começo do mangá, eles foram. O Hijikata foi investigar o Gintoki, aí teve aquela batalha do telhado. Eles quase descobriram que era o Shiroyashi, mas depois foda-se, era só o Gintoki, sabe? De cabelo prateado, que é igual um samurai, se porta igual um samurai, luta bem. Quem que será essa pessoa? É o único que consegue vencer o Hijikata no duelo. Acho que é o Shinpachi, né? Gente, é aquele mendigo, sabe? Aquele lá de cabelo branco. Toda vez que ele encontra o Katsura tá se escondendo na casa do Gintoki, mas por algum motivo é surpreendente o fato dele ser o Canino Branco. Canino Branco não, Eu acho esse é o pai do Kakashi, cara. O que eu tô Meu falando, Deus. mano? O espadachim Demônio branco. Demônio branco, Shiroyashi. Depois que o Tetsu escuta essa história sobre o Hijikata, entende o passado dele, ele começa a se aproximar, tenta se aproximar, né, do Hijikata, ser mais prestativo, fazer as coisas certas, e decide mencionar o Tamegoro pro Hijikata. Fala assim, ó, seu irmão não te odeia, vai atrás dele. E aí o Hijikata demonstra não gostar, mas eventualmente ele dá uma carta direcionada ao irmão dele e pede pro Tetsu entregar. Enquanto isso, voltamos pro protagonista, né? O Gintoki. Ele ficou preso por 2 dias por causa da confusão com o Mima Warigumi. E com a ajuda do sogro, ele sai da cadeia. Mas como ele é um desesperado por dinheiro, e o Isaburo nota isso, ele oferece um trabalho pro Gintoki. E qual é esse trabalho? Ele vai ser
infiltrado em uma organização antigoverno formada por um grupo de rap. Porque, supostamente, eles vão fazer um ataque terrorista. E para se infiltrar, o Gintoki usa um rabo de cavalo. Eu não sei que relevância tinha pra ele usar um rabo de cavalo, mas ele quis fazer isso. E aí, no meio da missão, ele não para de receber e-mails do Isaburo. Aí tem hora que ele quebra o celular e o Isaburo vai lá e, tipo, dá outro. Não pode ter o celular ali. Do nada, é muito engraçado. Muito Aí, foda, né? Aí, né, o Tetsu entrega a carta, o Gintoki é infiltrado e, bom, as histórias se conectam. A organização que ele tá infiltrado vai atrás do Tetsu. Por quê? Porque o Tetsu fazia parte dessa organização antigoverno, mas ele abandonou para fazer parte da polícia. E aí é sequestrado. E aí a gente descobre que isso, no fim, era um plano do Isaburo para unir o Shinsengumi e o Mimawarigumi, para no fim, eles prejudicarem o Shinsengumi. Óbvio. Aí começa o conflito, todo mundo pronto para atacar. De repente, surge quem? Vice-comandante do Shinsen... Meu Deus. Vice-comandante do Mimawarigumi. Nobume, que é uma assassina profissional. Kinga. Muito Kinga, gente, de milhões. Ela vai atrás do Kondo e do Sogo, enquanto o Hijikata tá ali enfrentando o Isaburo e o resto do Mimawarigumi. E aí, o Isaburo e o Hijikata tem aquela luta lá que eu... Assim, vou falar a verdade, é uma das minhas favoritas de Gintama, mesmo sendo muito rápida, porque o Sodachi consegue transformar uma luta entre espada e arma interessante. Como ele faz isso, tipo... Eu acho muito único, que ele usa aquela merda lá, espinho lá, que não é espinho, mas... Enfim, o Hijikata usa aquilo pra lutar, enfim. Eu achei tudo aquilo muito legal. As lutas de Gintama parecem mais realista no sentido de que as lutas duram pouco, né? É um golpe ali certeiro e acabou. Não tem muita- Trocação só, dura pouco. O que eu não lembro ser- que mais durou foi o Hosen com o Ginto aqui, olha lá. ou quando, tipo, eles lutam contra alguém que realmente não é humano, né? O Ginto que luta com O Nizou, né? Mas foi o rapidinho Zou, também. ou aquela luta no Benizako, né? Que o Ginto que luta com aquele bicho lá que a espada absorve, né? Sim, sim. Bom, mas é realista até certo ponto, né? Porque Não, sim. o Gintoki aí derrubando o helicóptero sozinho é uma coisa assim que a gente não tanca muito, mas tanca ao mesmo tempo. Pô, mó foda. Mas enfim, né? Nessa luta aí, Hijikata morre. Gente, que triste. Um dos melhores personagens morreu tão cedo. O Brasil se despede com muito pesar. E aí, bom, fica só o Isaburo ali com o Mimawarigumi e a organização rebelde, eles percebem que o Tetsu não tem valor como refém. Então eles vão tentar usar a carta que tava com o Tetsu pro Tamegoro, porque eles acham que aquilo é um documento muito importante, porque, plot twist, estava endereçada ao Mimawarigumi. Era uma carta, na verdade, pro Isaburo, que o Hijikata escreveu, dizendo como que o Tetsu tinha evoluído, como o Hijikata tinha orgulho do crescimento dele, e pediu pro Isaburo reconhecer ele, porque o reconhecimento do irmão mais velho é algo que ele nunca poderia ter mais, já que o irmão dele tinha morrido. Gente, eu achei isso muito foda. Eu chorei muito. Caralho! Foi muito emocionante a forma que foi contada. É uma coisa que eu não esperava. Não, na verdade, eu até esperava que ele tinha morrido, mas a forma como foi contada foi muito única, muito emotiva. Eu gostei demais. E aí ficou, tipo... Porque ficou aquela questão, né? O diálogo durante a luta toda do Isaburo com o Hijikata. E aí a parte mais emocionante mesmo é só a leitura da carta ali, trocando os quadros, assim, o Tetsu chorando, aí mostrando o túmulo do irmão do Hijikata. Aí quando você vê esse plot twist, você fica, meu Deus, agora tudo faz sentido. E é muito, muito triste, porque, assim, o Isaburo odeia o irmão dele, mas tudo que o Tetsu quer, no fim, é reconhecimento do irmão dele. E é uma coisa que o Hijikata nunca vai poder ter, porque o irmão dele tá morto, sabe? Isso é muito triste. Dá pra gente perceber bem na cena que o Ginto que vai entregar a carta no túmulo, né, do irmão do Hijikata com o Tetsu. Eu achei até que naquela parte ali o Isaburo de fato reconheceria o Tetsu, né, mas não aconteceu isso. Parecia Sim, que o Isaburo ia se redimir, mas no fim não aconteceu. Foi meio que uma quebra de expectativa, né? Porque, assim, a gente espera que ele sinta pelo menos um pouco, mas ele não demonstrou nenhum sentimento sobre isso. Exato. A gente tá vendo agora aos poucos Gintama construindo, né, os seus personagens pra concluir a história, né, gente? A namorada do Sogo, né? Aí já teve tá aparecendo cada vez mais o pai do Ginto aqui. Daqui a pouco a gente vai ter formado já tudo pro final, né? Já vai ter formado os Vingadores, gente. Exatamente. O ultimato vai vir, vai acontecer. Kamui, Saburo, Rufei.
Teve até um arco, Show. teve até arco pra gente ficar pensando, né, quem que vai ser a futura namorada do Gintoki, né? Então, a gente falou disso no podcast passado. Então, quem que vai namorar o Gintoki? Não sei, cara. Então, pode ser o Tai, não sei. Quem sabe? Mas quem chegou mais perto foi o Hasegawa. Vamos lembrar disso, Foi. pessoal. Vale lembrar que o Hasegawa é a única canonicamente o Gintoki pegou, tá? Mas enfim, depois de todo esse show, né, a gente descobre a verdade. Quem poderia imaginar? Hijikata não está morto. Ele levanta e vence o Izaburo naquela cena foda, né? Que o Izaburo fala: se você desviar, você vai morrer. Se você vir pra frente, você vai morrer. O que você vai fazer? Aí o Hijikata vai lá e, né, mete a espada na bala e vence o Izaburo. Foda, né? Foda. Mas o Mimawari-gumi ainda está em vantagem. Mas quem aparece pra salvar o dia? Quem lembra que ele tava nesse arco? O Gintoki. Ele tá sempre ali pra salvar o dia, mesmo que a gente nem lembrava que ele tava ali. E ele anuncia pela primeira vez como um Shidoyasha pro Shinsengumi, que não sabia disso, como a gente comentou, que não... Tipo, pensando que eles não eram de Edo na época, eles nem participaram da guerra, de certa forma até faz sentido, mas ao mesmo tempo não. Eu não sei. Eles deviam saber disso. Eu achei que eles sabiam, mas tudo bem, né? E aí, no meio da confusão e tal, como eu mencionei, o Hijikata e o Gintoki derrubam um helicóptero sozinhos, blá blá blá. E enquanto tudo isso acontecia, o Sogo e a Nobume estavam em uma luta bem acalorada, né? Pra dizer o mínimo. Mano, ele falando assim, sua pi é minha. Eu vou esmagar. Mano, só putaria, só Nossa, censura nessa parte, cara. Muitos pits, incrível, muitos pits. Uhum. O que vocês acharam? O que vocês acharam dessas primeiras cenas aí da Nobume? Ah, eu gostei da luta dela contra o meu herói aí. Meu herói é foda, cara. Eu amei ela, cara. Ela nasceu pra namorar o Okita, cara. São idênticos, não tem como, cara. Eu gostei dela. Cara, legal. Não vou dizer mais que isso, senão eu vou me comprometer, mas é incrível. Ela até fala que ele tem olhos de assassino igual ela. Nossa. São. Pensa, assim, de assassina mesmo. Você olha pra ela, você vem pensando, não, essa daí vai matar sangue frio qualquer um que aparecer na frente. É verdade, porque é a forma que o Sorachi desenha os olhos dela, tipo, é sem brilho, sabe? Então, meio que é sem alma. É bem legal mesmo. Eu gosto muito do design dela. Mas aí, enfim, né? Eles estavam na luta deles ali, aí eles dão uma pausa para os dois lados ajudarem a capturar os rebeldes, fazendo um ping-pong ali com as pessoas, como se não fosse nada. E a luta deles acaba com o Sogo derrubando literalmente um prédio em cima dela. E ela não morre, mas enfim, né? Gintama. Aí o Shinsengumi consegue sair vitorioso dessa confusão toda, porque o Hijikata trocou os uniformes, então o Mimawari-gumi derruba o Shinsengumi, achando que é... Não, o Mimawari-gumi derruba o próprio time, achando que é o Shinsengumi, mas na verdade eles são o Mimawari-gumi com a roupa do Shinsengumi. E, bom, dá tudo certo, eles decidem deixar baixo e colocar a culpa da confusão na organização rebelde. E aí eles prendem o Gintoki por ser um ex-patriota e prende o Tetsu também. E aí o Tetsu até fala que ele vai se matar e o Gintoki fica tipo, não, pelo amor de Deus. Mas enfim. E aí o Tetsu aprende que ele pode não ter o reconhecimento do Izaburo, mas ele tem muitos irmãos no Shinsengumi agora. E aí acaba essa parte do arco e a gente tem a surpresa, meu Deus. Takasuga aparece, ele faz jus à fama de aparecer nos finais de arco. E não faz nada, tipo, sabe aquele meme? Meu trabalho aqui acabou, mas você não fez nada? E ele vai lá e sai. É literalmente o Takasuga. Brabo, ele chega e fala, daqui a pouco eu vou botar pra fuder. Mas aí o cara tava 300 capítulos já, assim. Um eterno build-up, sabe? Ele Só mais 72 horas, cara. Patriota desde sempre. Ele tá recrutando os homens, né, pra fazer o arco, cara. Tô sentindo. E aí, bom, a gente descobre que eles estão ali, né? Eles estão trabalhando juntos, de certa forma, e a Nobume tá viva, o Izaburo salva ela dos escombros, pescando ela com uma rosquinha. Uma rosquinha, cara, engraçado. E aí, como forma de retribuir tudo o que o Hijikata fez, o Tetsu escreve uma carta pro Tamegoro. E ele vai lá entregar a carta no túmulo e eles encontram a esposa do irmão do Hijikata. E ela conta que o Hijikata e o Tamegoro se comunicavam através do silêncio. E que o Hijikata sempre mandava cartas pra ele sem nada escrito. E, meu Deus, nossa, isso aí pra mim foi incrível. Porque
É uma coisa, acho que, bem de irmãos. Eu não sei se vocês têm irmãos e como é a relação de vocês, mas às vezes você não consegue se comunicar muito bem com a sua família. Ainda mais no caso do Hijikata, que ele tinha culpa pelo que aconteceu com o irmão dele, de ficar cego e tudo mais. Mas, tipo, se comunicar pelo silêncio é uma coisa que faz muito sentido na relação entre irmãos. Sim. Então, eu achei isso muito, muito lindo, de verdade. Pra mim foi o auge, né, do arco. E aí o Tetsu, descobrindo isso, ele sente que o que ele escreveu não é digno, sabe? Não é o suficiente. E aí ele não entrega a carta, mas o Gintoki vai lá e faz isso por ele. Tipo, ele joga a carta lá, igual um aviãozinho, no hospital que o Hijikata tá internado. E o arco termina com o Hijikata tentando escrever uma carta, mas sem palavras pra escrever ela. E, nossa, eu acho isso Muito incrível. Eu não acho sei que o quem falou. finalzinho foi o que me pegou no arco, me emocionei demais. Eu acho que esse foi um dos melhores final de arco que O teve melhor de final de Gintama, arco que tem sinceramente. de Gintama. Também. Teve o reino, né? Mas lindo, Então, lindo. Gintama tem conclusões muito fortes a partir da segunda temporada, né? Tipo, já tinha antes, mas a partir da segunda temporada, que tem o Four Divas lá com filha do Jirochi lá, meu Deus, que coisa linda. E aí depois disso, pra mim, é só pedrada nos finais de arco, sabe? E esse aí foi um dos meus favoritos e consolidou o Badagaki como um dos meus arcos favoritos. Realmente muito, muito bom. É que eu acho que o Sorachi sabe que a impressão que fica é sempre, não a primeira, eu diria, mas a última. Porque a última cena é o último momento do arco que você vai ter pra lembrar disso tudo. Então, mesmo que você não tenha gostado do começo, você é marcado por aquele finalzinho lindo, sabe? Então, pra mim, dá essa impressão. E o mais louco é que o Sorachi já fazia isso, porque, assim, o Gintama é episódico, então todo mini arco de comédia ou qualquer coisa do tipo, tanto no anime quanto no mangá, no anime é mais simbólico, porque começa aquela música triste padrão de Gintama, né? Mas todo final de arco tem uma lição, ele tenta trazer alguma coisa de diferente, né? Mesmo que seja uma coisa meio besta, assim, fazendo uma comparação besta com alguma coisa. Mas sempre dá pra tirar alguma coisa dos episódios de Gintama, né? Sempre tem isso. E ele pareceu condensar melhor isso num arco maior, onde a gente tem mais tempo com os personagens, onde acontecem mais coisas relevantes para a história, né, digamos assim. E aí isso traz toda uma emoção diferente pro arco que antes tinha, mas não tanto quanto tem agora, que era mais focado assim na ação, comédia, etc. Agora ele consegue condensar bem esses momentos de emoção no meio dos arcos, no meio dos acontecimentos de comédia do arco e no final também. Então eu sinto que tá mais equilibrado no geral, né? E uma parte que torna esse arco tão incrível é que é uma característica bem do Hijikata. Você não consegue imaginar ele falando palavras bonitas pra alguém, sabe? Escrevendo uma carta e dedicando ela pra alguém. Então, assim, não falar nada, mas mesmo assim mandar uma carta, mostra como ele se importa, mas de uma forma muito Hijikata mesmo. Porque ele pode não falar nada, mas o fato dele saber que, como a esposa do Tamegodo falou, saber que os dois estavam vivos era o suficiente. E mesmo que depois da morte do Tamegodo, o Hijikata continuou mandando carta. E é muito significativo, muito simbólico, enfim. Eu acho que é uma coisa que só tem em Gintama, sabe? Também acho. Nenhum outro autor pensaria nisso. Tipo, pode até pensar, mas construir de uma forma que não fosse tão grandioso quanto foi. É uma coisa que você só encontra em Gintama. Eu acho que tá aí o valor do mangá. Me lembrou muito também o arco lá da Mitsuba, né? Que o Hijikata ele fica meio tipo, eu gosto dela, mas eu vou me manter distante pra proteger ela e as coisas importantes pra mim. E aí no final tudo que acontece ele fica meio que isolado, lidando sozinho com os sentimentos dele, sem demonstrar tanto. É muita cara dele, assim, como... Tipo, reforça muito a personalidade dele, a essência do personagem mesmo. Sim, exatamente. Mostra um lado dele mais emotivo, mas sem descaracterizar o que a gente já conhecia, sabe? E também essa relação dele com o Tetsu. Você percebe que ele se abriu mais, sabe? Pra aprender com ele, pra ensinar pra ele. Então, eu acho que ao longo dos próximos arcos, a gente vai sentir essa mudança também no Hijikata. Porque ele vai ficando mais aberto com o tempo. Quando ele se aproxima do Gintoki, quando a gente se aprofunda na relação dele com o Kondo, com o Sogo, a gente vai vendo ele se abrindo mais. Então, é um desenvolvimento muito gradativo. São pequenas mudanças que você vê que ele tem por causa das experiências que a gente vê ele passando. Eu vou dizer mais uma coisa também, desse arco aí. Eu acho que, como eu disse antes, que eu acho que o que marca a impressão de um arco de Gintama pra mim é muito final, tanto que eu acho que o que prova isso
Foi um podcast de Oshiwara em que, cara, perceba que a Amy gostou de quase tudo. Chegou na reta final ali, teve aquilo do Hosen, da redenção dele, pra ela já acabou puxando todo o arco. Então acho que pra Gintama, a conclusão é a parte onde o Sorachi tem que ter mais cuidado sempre. Pra, tipo, juntar tudo, porque sim, foi uma chuva de reafirmações? Foi, mas vamos tentar colocar algo no final aqui que seja o mínimo do sutil, pelo menos. Ou se tentar dar algum sentimento marcante que se sentisse todo o arco. Né? Foi espinhento o caminho, mas chegamos sem arranhões. Mano, é muito engraçado, porque o Isaburo fala, você não sei o que, espinhoso. Aí o Hijikata, bababá, rosa. Eu fico, meu Deus! Meu Deus, o Sorachi tá muito brega. Eu acho que foi interessante a ideia dele de colocar o foco no Hijikata, porque acho que não é necessário ele tentar fazer a redenção de um vilão, como vocês estavam falando. Não que não precise, eu acho legal, tá? Deixo claro. Mas depende de como é feito também, né? Só que eu acho que é muito mais fácil ele acertar nisso fazendo com algo, um personagem que todo mundo já gosta, do que fazer... Então, é que o Isaburo não teve redenção porque ele também não... Tipo, ele foi pau no cu, foi, mas é aquela coisa, né, mano? Porra, sei lá, eu não consigo achar ele um desgraçado, sabe? Com o nível dos Acho que outros sobrou vilões. ali, né? O vacilo dele sobrou ali. Né? Então, mas tem essa questão que o Isaburo é um personagem que vai continuar. Então, assim, não dá pra dar uma conclusão muito exata, tipo, ele vai morrer como vilão, vai morrer como um herói. Não dá pra saber o que vai acontecer no futuro. Então, por isso, justamente por ele continuar nos outros arcos, é que não tem uma conclusão, sabe? Eu acho que é até por isso. Porque, pensa, assim, como vocês sabem que eu odiei a merda de conclusão do Hosen, eles tinham que fazer alguma coisa, porque acabou o arco dele ali. Então, ficou uma coisa meio apressada nesse sentido. Tem uma conclusão, qualquer coisa ali. E, assim, às vezes ele acerta, por exemplo, com o Ito, que foi um personagem de um arco só, mas que conseguiu construir uma redenção boa, porque, assim, o que ele tinha feito foi merda, mas no fim, meio que não é uma merda tão grande quanto o que o Hosen fez, por exemplo. E também no caso da Kyubei, que também não fez uma merda muito grande. E continuou na história. Então, O caso mais curioso pra mim é o do Nizou, porque ele só morre e ponto, né? Porque eles tomam pelo poder, que é uma das temáticas do arco, né? Então acho justo. sim! Sim, isso nunca acontece em Gintama. É muito raro, tipo, um personagem só morrer e pronto, sabe? Então, normalmente tem maior drama em cima, né? Porque não acontece muito isso de personagem morrer. Então, o Nizou uma das exceções que simplesmente morre e ninguém mais fala sobre isso. Enfim, acho que já falou algo aqui, então vou chamar um por um. E a pessoa fala só a conclusão final do arco e dá um tchau. Né? Cara, assim, eu até já falei algumas vezes aqui, mas eu faço questão de repetir isso todo podcast. Igual Gintama, né? Tem que reforçar e repetir. Tem que reforçar as ideias, porque é importante. Ó, todo arco que termina de Gintama, eu fico pra colocar personagens nos meus favoritos de Gintama nas minhas listas, né? E toda vez eu não consigo, porque eu não consigo colocar uma ordem nos personagens que eu mais gosto. A Elizabeth vai ter que ter o seu lugar, né? Porque, coitada, ninguém tem a Elizabeth como favorito também. Mas, cara, fora ela, assim, os principais, né? Putz, não tem, cara, é muito difícil escolher. Eu lembro que no início eu falava que eu não conseguia me identificar muito com o Gintoki, e por isso ele não estava nos meus favoritos. Isso mudou já. Eu já me identifico bastante com o Gintoki, e por isso eu gosto demais dele. Então, assim, eu não consigo decidir entre Gintoki, Hijikata e Sogo, que eu mais gosto, porque os três, pra mim, são, sei lá, cada um tem o seu jeito de ser incrível, sabe, pra mim. Então, vou ver como é que vai se desenrolar ainda mais pra frente. Esse arco fez eu gostar pra caramba do Hijikata, e Renwar, que é demais, incrível, insuperável. Tô feliz de ver o dublador do Char no Darth Vader lá. Isso é muito foda, cara. Ainda mais que eu tô vendo Gundam, né? Então, pra mim, tá sendo mais incrível ainda. E, enfim, né, cara, eu amo a Elizabeth, e amei esse arco também do Baragai. Gart. Cara, achei uma merda, assim. Não, mas, tipo... eu gostei bastante, eu gosto muito do Hijikata, então eu fico feliz que ele tenha sido mais desenvolvido nesse arco. A gente pode entender mais sobre Shisegumi. Finalmente, né? O Shisegumi não aparece direito a uns 5 capítulos. E eu fico feliz que quando eles voltaram com um banger, assim.
Foi muito legal ver a volta do Shinsengumi introduzindo conceitos novos e tal. Gostei bastante. Emily. Ninguém se despediu, né? Tipo, só falou a conclusão do arco. Como eu falei pra vocês, esse é um dos meus arcos favoritos. Porque eu acho que é só uma coisa que só Gintama poderia fazer, que é transformar algo tão simples em grandioso. E mostrou um lado do Hijikata que eu queria muito conhecer. Então, assim, hoje em dia meu personagem favorito é o Gintoki. Mas nessa época, como eu falei, o Hijikata é do meu favorito porque foi um arco incrível. E relação entre irmãos é uma coisa que sempre me pega muito, sabe? Quando é retratado na mídia. Eu acho que o Sodashi fez isso de uma forma incrível. E é bem curioso que a gente nem vê o rosto do irmão do Hijikata, sabe? Tem uns personagens que a gente nem vê o rosto na história. E esse é um deles. Mas eu fico pensando como a gente pode sentir tanto por uma relação em que uma das partes a gente nem vê o rosto da pessoa, sabe? Eu acho que... Enfim, o Sodashi, ele é realmente um bom escritor. Ele não é perfeito, ele tem deslizes, e tem muitos capítulos chatos, arcos chatos, com certeza tem. Mas as partes boas são muito boas e compensa as coisas ruins. E, enfim, eu acho que ele é realmente um escritor incrível. E por isso que eu amo tanto Gintama. Não canso de falar isso. Sempre que eu falo de Gintama, eu percebo o quanto eu amo mais. Às vezes, eu fico muito apaixonada por alguma coisa e aí eu esqueço com o tempo. Mas Gintama parece que eu só amo mais com o tempo e isso é uma novidade pra mim. Então, é isso. Eu acho que eu nunca vou me cansar de Gintama. Mais um episódio aí, muito legal. Eu tô muito ansiosa pros próximos. Meu Deus, os arcos que vão vir pegando fogo. Mas é isso. Obrigada por ouvirem, escutem os próximos e até mais. Isso aí. E afim, muito obrigado pela sua participação e seus comentários aqui no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. Eu gosto demais de acompanhar o podcast também, então foi uma honra para mim participar daqui, de estar podendo comentar sobre Gintama, que é uma obra que eu amo demais, uma das minhas favoritas, assim. Então, foi muito bom participar e acompanhe os próximos também, que estiver ouvindo. Isso aí. Bom, Baragaki de fato não é um arco perfeito, eu diria, mas tem esse início complicado, em questão de você ficar travado. Tem um início meio... Sim, como eu disse, eu me repeti, caralho. Mas eu acho que o final em específico, e no momento que o Saburo aparece, e vai tendo essa construção, porque esse arco segue novamente toda a estrutura de quase todo o arco de Gintama. Igual ele segue a estrutura do Benizakura, a estrutura do Shinsengumi Crisis e a estrutura do Yoshiwara, que é o quê? Começar com a comédia, chega num ponto, pum, começa a ficar mais sério. E aí chega no clímax, que é sério, e o finalzinho é emocionante, ou mistura o cômico com alguma característica séria do mangá e tal. E aqui eu acho que a segunda metade conseguiu ofuscar muito bem a primeira. Não acho que é um arco esquecível de maneira alguma. Eu acho que as reafirmações atrapalham sim na experiência desse arco aqui, mas na reta final compensa tudo, e o Isaburo é muito foda, e Takasugi Tadakawa tá. E é isso, e é porque e é mesmo, e ver, e jur, e tipo, como dizia o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo Entre Arcos de Gintama. Falou, galera! 変わりゆく流れが